Ryan queria ver o amanhecer sobre uma ilha tailandesa, Batam. Apenas chegar em casa depois de uma festa. Nenhum deles suspeitava que o trem seria o último transporte de suas vidas. Em 17 de fevereiro de 2024, um viajante canadense de 23 anos, Ryan Ralph, pousou no aeroporto de Bangkok. O jovem voou para explorar a Tailândia sozinho e, perto de seu aniversário em março, aguardava a chegada de sua namorada, Shona Morgan, de 22 anos. Em 18 de março, Shona chegou à capital. O casal se reuniu e celebrou modestamente o aniversário de Ryan em Bangkok. Ambos estavam de bom humor e decidiram continuar a celebração, partindo em alguns dias para o sul, rumo à ilha de Koh Tao. Este é um destino turístico popular, com vistas pitorescas, para onde convergem viajantes de todo o mundo. Para chegar lá, o casal comprou passagens para o trem noturno até a cidade de Chumphon, de onde planejavam pegar uma balsa de 2 horas. O trem número 167 é um comboio noturno com leitos que percorre a rota sul, entre Bangkok e a província de Trang. É mais lento que o expresso diurno e faz mais paradas, mas para quem quer dormir durante a viagem e economizar, é uma opção quase ideal. Pelo menos é o que parece à primeira vista. No dia 20 de março, às 8h30 da noite, o trem partiu conforme o cronograma. Pelas janelas, as luzes de Bangkok começaram a passar. Primeiro brilhantes, depois cada vez mais raras, até que a cidade finalmente se dissolveu na escuridão. Ryan e Shona tinham mais de 500 quilômetros pela frente. O tempo de viagem até a estação deles era de mais de 7 horas. Havia uma noite inteira pela frente sob o som rítmico das rodas. O vagão balançava nas junções dos trilhos. Esse ritmo, tuk-tuk, tuk-tuk, a princípio chega a ser acalentador. O ar lá dentro estava pesado, impregnado com o cheiro de estofamento antigo e algo mecânico. Fosse lubrificante ou fumaça de diesel que se infiltrava de algum lugar abaixo. O ar-condicionado funcionava intermitentemente, e os passageiros ora se agasalhavam, ora se abanavam com o que tivessem à mão. Logo após o embarque, Shona decidiu tirar uma soneca. O cansaço do dia, o abafamento, o balanço, as pálpebras pesavam sozinhas. Ryan, por sua vez, foi até o final do vagão, para respirar. Apenas para ficar ali, olhando para essa escuridão, além da abertura aberta. No vestíbulo dos trens tailandeses, há uma atmosfera especial, sem portas, sem proteções. Apenas o piso de metal, corrimãos nas laterais e o breu lá fora, onde ocasionalmente surgem luzes raras de pequenas estações. O vento bate no rosto, quente e úmido, com cheiro de noite tropical e de algo queimado vindo das pastilhas de freio. O chão sob os pés vibra de tal forma que o tremor sobe dos tornozelos aos joelhos. Estar ali é uma sensação estranha, parece que você ainda está no trem, mas ao mesmo tempo quase já está do lado de fora. A linha é tênue e há algo fascinante nisso, até que você percebe o quão perigoso é. Cerca de 1 hora depois, Shona acordou, abriu os olhos, virou a cabeça. O lugar ao lado estava vazio. A princípio, não se preocupou. Poderia ter ido ao banheiro. Esperou 1 minuto, 2, depois levantou-se e percorreu o vagão. Ryan não estava em lugar nenhum. Olhou no vestíbulo, vazio. Apenas o vento e o barulho das rodas. Ela voltou ao seu lugar, pegou o telefone, discou o número. Chamadas longas e silêncio. Mais uma vez e outra, sem resposta. A cada toque, algo se apertava mais forte dentro dela. O trem corria pela noite e Ryan parecia ter se dissolvido. Em desespero, Shona esperou pela parada seguinte, a estação de Ratchaburi. Por volta das 10h30 da noite, ela desceu na plataforma. A plataforma estava mal iluminada, não havia alma viva ao redor, exceto por alguns funcionários da estação. Ali, ela informou a polícia sobre o desaparecimento do namorado. As autoridades reagiram rápido. Tentaram rastrear o telefone de Ryan pelo sinal de GPS, mas naquela noite não foi possível encontrá-lo. Escuridão, coordenadas confusas, quilômetros de trilhos que se perdiam na selva. As buscas foram adiadas para amanhã. Ao amanhecer, dezenas de pessoas foram para o trecho. Elas vasculharam um segmento de 30 quilômetros de trilhos entre as estações, lentamente, metro a metro. Dormentes, cascalho, matagal nas laterais. O calor subia a cada hora. Logo veio o aviso.
O corpo de um estrangeiro foi encontrado em uma das estações. Os policiais chegaram ao local e encontraram um jovem com aparência europeia sob uma plataforma recém-construída. Ele estava deitado na lama, de costas, com graves ferimentos nas extremidades. Quase não restavam roupas, apenas shorts marrons e uma corrente no pescoço. No bolso, uma carteira com documentos em nome de Ryan Ralph e algumas notas de dinheiro tailandês. Não restavam dúvidas. Perto dali, espalhados pelo cascalho, estavam seus fones de ouvido, smartphone e sandálias. Na borda da plataforma e nas pedras, havia marcas de sangue seco, já escurecido sob o sol da manhã. Um operário cambojano de 20 anos, que encontrou o corpo, contou aos investigadores que costuma dormir sob a plataforma durante os intervalos. Sombra, frescor, silêncio. Naquele dia, ele, como de costume, entrou ali para descansar e viu uma pessoa. A princípio, não entendeu o que era. Depois, entendeu. Começou a tremer. Saiu de lá e correu para seus superiores, sem olhar para trás. A investigação preliminar não revelou sinais de luta. Nenhum ferimento nos nós dos dedos, nenhuma unha quebrada, nenhum sangue de outra pessoa. O corpo foi enviado para perícia médico-legal. Alguns trens tailandeses antigos são tristemente conhecidos pelos baixos padrões de segurança. Os vagões do comboio número 167 não possuem grades nem portas na saída, apenas um vão aberto para a noite. Ao se aproximarem das estações, os passageiros frequentemente se aglomeram no vestíbulo, ficando na beirada à espera da parada. Alguns fumam, outros apenas observam as luzes passando. Para os moradores locais, é uma cena comum. Eles viajam assim há anos, mas para um turista que não conhece esses trens, que talvez esteja cansado ou distraído, um passo em falso, um movimento desajeitado em uma curva e pronto. A investigação reconstituiu a cena. Ryan, deixando Shona dormindo, foi para o vestíbulo e parou no vão da porta. Talvez quisesse se refrescar. Talvez estivesse apenas olhando para uma escuridão, ouvindo o som das rodas e pensando em suas coisas. O trem ia rápido, o vagão balançava nas junções. Em algum momento, perda de equilíbrio. Ele foi lançado para fora e atingiu a plataforma de concreto com a perna. A plataforma estava mal iluminada. Havia poucos postes, e os que existiam brilhavam com meia força. A distância entre a borda da plataforma e os trilhos é de apenas meio metro. Meio metro entre a vida e a morte. Presumivelmente, após a queda, Ryan foi arrastado por alguns segundos pelos trilhos. Cascalho, dormentes, metal. O corpo batia contra as pedras até que a inércia se dissipou. Mas ele ainda estava vivo, ainda consciente. De alguma forma, por adrenalina, por instinto, por puro terror animal, conseguiu rastejar para baixo da plataforma. Aparentemente, tentou se abrigar, esconder-se do próximo comboio, das rodas, de todo aquele pesadelo estrondoso. Ele quase conseguiu, quase. Mas os ferimentos sofridos foram graves demais. Perda de sangue, danos em órgãos internos. Ali, na lama sob o concreto, na escuridão que nenhum poste iluminava, Ryan Ralph faleceu, sozinho, a milhares de quilômetros de casa. O caso de Ryan não é o único. Em 2014, um turista de 19 anos se inclinou para fora da porta aberta e caiu do trem na mesma rota. Em fevereiro de 2017, o britânico de 20 anos, Neil Clark, foi hospitalizado após uma queda semelhante durante uma viagem ao sul da Tailândia. Uma estatística que se repete ano após ano, mas o perigo não espreita apenas do lado de fora do vagão. Às vezes, basta apenas baixar uma janela. Na manhã de sábado, 1º de dezembro de 2018, 4 amigas partiram para a cidade vizinha de Bath, para um mercado de Natal. Árvores, guirlandas, cheiro de vinho quente e castanhas assadas. Passaram o dia passeando pelo shopping, experimentando roupas, rindo, tirando fotos. E à noite, como de costume, decidiram relaxar em um pub local. Entre elas estava Bethan Roper, de 28 anos. Baixa, com um sorriso suave. 5 anos antes, ela havia se formado na universidade e, depois disso, conseguiu emprego em uma fundação de caridade da cidade, onde cuidava de questões de refugiados. Um trabalho difícil, frequentemente desgastante emocionalmente. Noites como aquela com as amigas eram oportunidades raras para respirar.
Às 10 da noite, o grupo já estava bastante embriagado. Os risos ficaram mais altos, os movimentos mais amplos. Era hora de ir para casa. Saíram do pub para o frio de dezembro e seguiram para a estação. O trem chegou rápido. As garotas entraram no vagão. E não havia espaço nem para um alfinete. Sábado à noite, todos voltando do centro. Não fazia sentido tentar avançar para o interior. Então as 4 ficaram perto das portas. A viagem era curta, cerca de 13 minutos. Nesse trecho, o expresso acelera até 120 km por hora. As portas se fecharam. O trem partiu. Além das janelas, escuridão. Sem lua, sem estrelas. Apenas luzes ocasionais de passagens de nível e silhuetas de árvores, preto no preto. O vagão balançava, o chão zumbia sob os pés. No ar, pairava o cheiro de roupas molhadas e do perfume de alguém. Depois de alguns minutos, uma das garotas sentiu-se abafada. Pessoas demais, jaquetas quentes demais, bebida demais. Ela se aproximou da porta e baixou a janela. É preciso dizer que, naqueles vagões, eram usadas portas de design antigo, com vidros que baixavam. Esse mecanismo era necessário para que o passageiro pudesse alcançar a maçaneta externa e abrir a porta na parada. Conveniente, prático, mortalmente perigoso em movimento. A garota colocou a cabeça para fora. O vento bateu no rosto. Frio, cortante, com cheiro de terra úmida e algo metálico vindo dos trilhos. Ela ficou assim por uns 30 segundos, semicerrando os olhos na escuridão. Depois, recolheu a cabeça, estremeceu e se afastou. Em seguida, Bethan aproximou-se da janela. De bom humor, aquecida pelo álcool e pela diversão, com um sorriso no rosto. Ela se inclinou sobre o batente e colocou a cabeça para fora da mesma forma. 5 segundos. As amigas ouviram um impacto surdo. Curto, úmido, errado. Bethan desabou no chão do vagão. Caiu de costas, com os braços abertos. Olhos abertos, mas o olhar já não estava ali. Sua cabeça colidira com o galho de um freixo. A árvore crescia ao longo dos trilhos. Um galho, apenas um, estendia-se um pouco mais que os outros, pairando sobre os trilhos. No escuro, não era visível. O trem corria a 120 km por hora. Nessa velocidade, até um galho se transforma em um golpe de marreta. As amigas gritaram. Alguém se jogou de joelhos ao lado de Bethan, tentando entender o que fazer. Alguém chamava por socorro. Os passageiros ao redor se afastaram, formando um círculo. Bethan jazia em estado semiconsciente, com respiração irregular e superficial. Sangue. Alguns minutos depois, o trem chegou à estação. A ambulância já corria para lá, chamada por um dos passageiros. Os paramédicos correram para a plataforma com uma maca, inclinaram-se sobre a jovem. Fizeram todo o possível, mas não conseguiram salvá-la. Bethan Roper faleceu sem recuperar a consciência. Como algo assim pôde acontecer? Por que os padrões de segurança foram violados tão facilmente, de forma tão banal? O Departamento de Investigação de Acidentes Ferroviários publicou suas conclusões alguns meses depois. A análise toxicológica mostrou 172 miligramas de álcool por 100 mililitros no sangue de Bethan, quase o dobro do limite permitido para motoristas. Esse nível afeta seriamente a coordenação, a avaliação de riscos e a velocidade de reação. A pessoa se sente ótima, mas seu cérebro já funciona de outra forma. Uma das amigas confessou mais tarde à polícia. Naquela noite, todas beberam bastante. E, em geral, ao se reunirem, costumavam relaxar assim. Nada de especial. Uma noite comum de sábado. A investigação apurou que o galho do freixo com o qual a cabeça de Bethan colidiu era bem visível em fotografias aéreas anteriores. Ele se destacava visivelmente da massa geral de vegetação, projetando-se em direção aos trilhos como um braço estendido. Pouco antes da tragédia, a empresa Network Rail, responsável pelo controle da vegetação ao longo das ferrovias, realizou uma inspeção naquele trecho. Os funcionários percorreram a linha, examinaram as árvores, elaboraram um relatório. A árvore foi considerada não perigosa. Não perigosa. Além disso, o trem carecia de qualquer mecanismo que impedisse o passageiro de baixar a janela em plena velocidade. Nenhum bloqueio, nenhum limitador. Se quisesse baixar, baixava. Os vagões da empresa Great Western Railway haviam sido fabricados ainda nos anos 70, meio século atrás. Desde então, estão sendo gradualmente retirados de circulação,
substituídos por composições com portas eletrônicas. Mas o processo é lento. Lento demais. Um detalhe curioso: acima do vidro de cada porta havia um adesivo amarelo com um aviso: cuidado, não se incline para fora da janela enquanto o trem estiver em movimento. Pequeno, discreto, sobre um fundo amarelo. A investigação chamou a atenção para a formulação. A palavra cuidado não proíbe. Ela sugere: pode, mas com cuidado. Fique atento, não se distraia. E se pode, por que não? Surgiram questões também quanto à cor. O fundo amarelo é tradicionalmente percebido como um aviso: atenção, perigo possível. O vermelho, por outro lado, sinaliza uma ameaça direta: pare, não faça isso. A diferença é sutil, mas substancial, especialmente quando você bebeu e está se divertindo. E o próprio adesivo era pequeno demais. Quem lê essas inscrições? Quem presta atenção em retângulos amarelos quando há multidão, barulho e vontade de tomar ar fresco? Ainda 7 meses antes da tragédia, em maio de 2018, os serviços ferroviários planejaram a substituição desses sinais. Os novos adesivos deveriam ser maiores, mais visíveis, sobre fundo vermelho. Mas, até dezembro, o momento da morte de Bethan Roper, nada havia mudado. Os adesivos antigos continuavam pendurados em seus lugares. 2 funcionários encarregados de supervisionar a substituição simplesmente esqueceram ou não deram importância, deixaram a tarefa de lado, adiaram para depois. E depois aconteceu o que aconteceu. A ferrovia é uma zona de alto perigo. Estas não são palavras vazias, nem uma formalidade para manuais de instrução. É uma realidade que mata, e é preciso ter cautela sempre, tanto fora do trem quanto dentro do vagão. Mesmo que pareça que tudo está sob controle, mesmo que você queira apenas respirar um pouco de ar fresco, às vezes, entre a vida e a morte, a meio metro de concreto ou um galho na escuridão,